Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanner, seja muito bem-vindo a esse vídeo, mão na massa aqui. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma forma que eu tenho utilizado cada vez mais, tanto em projetos meus, da minha empresa e no exterior, quanto também nos nossos cursos aqui, que é uma forma de a gente carregar dados em uma aplicação em React, tá? Então, vou mostrar para vocês como que é interessante essa forma, tá? E aqui a gente vai utilizar o SWR, tá? Então, não sei se vocês já viram, mas o SWR, ele foi construído e criado pela Vercel, que é a mesma empresa que criou o Next. E ele é bastante interessante, tá? Então ele faz algumas coisas bem legais. E eu vou mostrar algumas coisas que eu gosto muito nele, principalmente no fato de fazer esse refetching dos dados, né? Então, o refetching é quando você, por alguma consequência do uso do seu software, você carrega os dados novamente, né? Então é bastante interessante a gente perceber e ter isso na nossa aplicação e já vem automaticamente, né? Então a gente não precisa fazer a operação, né? A gente pode ir desativando o que a gente não quer. Bom, como que funciona basicamente o Use SWR ou SWR, né? Então eu estou aqui com o Code Sandbox aberto, tá? Então com um projeto em React do zero. E o que eu vou fazer aqui para testar é o seguinte, eu vou trocar aqui só para a gente dev pleno Use SWR, que é o nome do hook. Então, um detalhe importante, né? Esse SWR, né? Essa forma que a gente tem para trazer dados, ele já é um hook. Então, a gente consegue criar custom hooks a partir dele. Então, eu consigo encapsular, por exemplo, autenticação e etc., que ele vai continuar sendo funcional. Então, funciona super bem, tá? Então, olha só que interessante, como que a gente pode utilizar ele aqui. Um exemplo muito simples, né? Então, a gente só passa qual API que a gente quer e uma função fetcher. O que isso significa? Vamos ver aqui na prática. Vamos imaginar que eu quero carregar dados de alguma API. Tá? Então, eu tenho o HTTP Bean aqui. E só um detalhe importante, a gente precisa colocar essa dependência aqui, né? Então, eu vou vir aqui em Add Dependency, no Code Sandbox, e vou colocar SWR. Quando eu faço isso, é equivalente a dar npm install SWR, tá? Então é igualzinho, a mesma coisa. E o que mais que a gente vai fazer aqui agora? Então import use SWR from SWR. Tá? Então a função padrão aqui do SWR, né? Então que é exportado por padrão nele, já é o hook use SWR. Então olha só que interessante. Como que a gente vai fazer aqui, né? Então tem um const e agora eu preciso carregar os meus dados. Então const data é igual a use SWR. E aí eu vou falar aonde estão esses dados, né? Então, eu posso falar aqui, por exemplo, ó, ok, eu vou pegar o UI ID. Então, se eu colocar HTTP Bean UI ID, eu vou retornar um UI ID. Então, eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui. Só para a gente conseguir carregar esses dados. E aí, o que acontece aqui embaixo, eu vou utilizar o pré aqui, só para a gente ver o que tem na variável. Então, json.stringify, data null e 2. Só para formatar. Bom, então olha só que legal. Toda vez que eu coloco o mouse aqui em cima, ou de tempos em tempos, a gente vai perceber que esse valor vai trocar. Então, olha só, eu vou trocar o foco aqui da janela, vou colocar aqui no HTTP Bean e vou voltar para cá, a gente vai perceber que esse valor vai trocar. Então, se eu vier para cá e vier, ele vai trocar. Por que disso? Porque ele faz o revalidation para a gente quando a gente coloca o foco. Tá? Então, toda vez que eu mudo o foco, ó, ele faz o revalidation. Uma outra situação que ele também faz é na navegação. Então, se eu saio de uma rota e volto para cá, então, por exemplo, ó, vamos supor o seguinte, vamos colocar aqui o React Router DOM, só para a gente testar como dependência. Se eu criar uma navegação aqui, né, então vamos supor o seguinte, eu tenho um home aqui, home. Eu não vou criar em componentes separados, não, né, então vou colocar no mesmo componente. Então eu vou colocar os dados no home. Então eu vou colocar ele aqui e vou colocar esse pré aqui dentro do home. Então, return esse cara. E aí eu vou tirar esse H2
e vou tirar aqui, vou tirar aqui o carregamento dos dados. Bom, o que é interessante aqui agora, eu vou criar a navegação aqui para o meu app. Então, uma coisa que eu vou fazer, eu preciso importar, na verdade, aqui primeiro, agora aqui é só uma parte do React Router DOM, então, browser, router as router, e route from React Router DOM. Deixa eu encolher aqui um pouquinho. Então, olha só, eu preciso do roteador e preciso de uma rota. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Roteador barra router. E eu preciso de uma rota. Route path barra component home. Então, olha só, a gente já está renderizando aqui novamente o home. E a gente vai ter uma segunda rota, route path outra barra outra e component outra. Só para a gente ter uma outra rota aqui. Ele vai dar erro por enquanto. Const outra é igual. E aqui a gente vai só retornar h2 outra, só para a gente saber que é a outra rota. Então, beleza. Então, agora a gente tem o home e tem o outra. O que a gente vai fazer aqui também é o seguinte. Vamos fazer uma navegação, só para a gente ver funcionando. Acredito que eu não vou conseguir colocar a navegação aqui dentro, então vou colocar aqui no home. Deixa eu ver se funciona aqui. Se eu não me engano, ele não funciona fora de um router. Então, só vamos ver aqui. Pode ser que eu esteja enganado. Não pode mesmo. Então, vamos lá. A gente tem que passar o link para dentro do roteador. De alguma maneira. Aqui funciona? Funciona. Então, se eu for em outra, beleza. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, falar que essa rota é exata. Então, se eu clicar em outra, ele não mostra nada ali. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma outra rota aqui, um outro link, só para a gente voltar para home. Então, olha só. Se a gente olhar aqui, se eu voltar para home, que não funcionou porque eu não coloquei o endereço. Então, se eu colocar em home, reparem que ele atualiza automaticamente para mim. Vou voltar em outra, cliquei em home. Reparem que ele atualiza automaticamente. Então, o que acontece? Essa revalidação que a gente faz é muito legal porque a gente não precisa controlar isso. Né? Então, eu não preciso necessariamente controlar quando que ele vai fazer a revalidação. Mas a gente pode controlar isso. Tá? Então, inclusive, ele mostra aqui, ele retorna um mutate, por exemplo, que a gente pode forçar ele a atualizar. Tá? Então, poderia, por exemplo, aqui, fazer o seguinte. Vamos só fazer um teste aqui. E button on click é igual. E a gente vai chamar o mutate. Então, barra button. Vamos ver se vai funcionar. Mutate. Então, reparem que quando eu clicar no botão, ele faz o refetch para a gente. Né? Então, é bastante legal isso. Outra coisa que é bacana, se a gente reparar aqui, quando eu estava digitando, ele falou que tem um data aqui dentro. O que eu posso fazer? Eu poderia passar um dado aqui. Então, por exemplo, Túlio. E olha só o que vai acontecer. Não sei se vai dar para perceber, mas ele escreve Túlio e depois troca. Para que isso é útil? Quando a gente está atualizando, vamos imaginar aqui que eu estou atualizando uma lista de dados. E eu quero fazer a atualização na tela de forma otimista. Tá? Então, essa operação é conhecida como Optimistic Update. Né? Então, você pressupõe que a operação inteira deu certo. Então, vamos supor que você está cadastrando um usuário novo. E aí o que você faz? Você coloca já na sua lista de data esse usuário novo. E faz a operação. Né? Então, faz a operação lá no servidor e etc. E enquanto isso, o UseSWR vai revalidar esse dado. Então,
A ideia é que quando ele retornar, esses dados já vão estar atualizados, porém, para o usuário já tinha dado certo, né? Então ele foi mais rápido para o usuário, a interface fica responsiva e você consegue ter essa fluidez na interface. Um exemplo disso que é bastante interessante, se você abrir o aplicativo do Instagram e der um like e sua internet estiver um pouco ruim ou você tiver sem internet, você vai perceber que o coraçãozinho lá do like do Instagram, ele acende e passa um tempinho e ele volta. Por quê? Porque o alterar o dado, ele atualizou a tela de forma otimista, que é igual aconteceu aqui, ó, atualiza de forma otimista, e aí quando ele carregou os dados, aquela informação de alterar não foi. Então é bastante interessante quando isso acontece, né? Então perceber esses detalhezinhos na interface, a gente entende o porquê dessa atualização otimista. Outro ponto que é bastante importante, a gente pode passar aqui na frente, se eu não passar nada, ele vai usar o fetch do próprio browser. Se eu passar uma função aqui, eu posso passar para ele uma função que ele chama de fetcher, que é uma função que sabe como buscar dados. Então a função mais simples aqui que a gente tem é uma função que busca, né? Então a gente pode fazê-la aqui assíncrona. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui um res await fetch URL. Então vou lá buscar esses meus dados e depois eu posso fazer aqui um JSON, converter em JSON, né? Então await res.json e dar um return aqui em JSON. E aí eu posso passar essa função aqui para ele. E ele vai utilizar a partir de agora essa função para fazer a coleta dos dados, né? Então ele vai usar a função fetcher. Por que a gente pode fazer isso? Porque eu posso passar aqui, eu posso interceptar e adicionar algum header de autenticação. Então eu posso adicionar isso aqui. Posso adicionar um header de autenticação aqui no fetcher. Então ele é bastante agnóstico sobre isso, né? Então ele permite você escolher a forma como você quiser. Tá? Se eu quisesse usar o Axios aqui, eu poderia. Tá? Se eu quisesse utilizar igual eu fiz aqui o Fetch API, eu poderia. Então é muito legal essa flexibilidade que ele dá pra gente. Ele funciona super bem com o Next, tá? Então é bem legal. Funciona em qualquer projeto aqui no React. E a gente consegue também criar um custom hook. Então se eu quiser já deixar isso aqui tudo encapsulado em uma função, eu posso. Como ele é um hook, eu posso criar um custom hook e a partir daí eu posso retornar esses dados. E inclusive eu posso fazer um loading, né? Então se eu quiser fazer um loading, o que eu posso fazer? Se not data, eu posso dar um return num parágrafo, por exemplo, loading /p. Então, mutate, aqui não vai ter no mutate, né, mas é que está muito rápido, ele não dá tempo de mostrar o loading, mas se não tiver dados, a gente mostra um loading, tá? Então assim, o UseSWR, ele é muito legal, tá? A gente consegue utilizar inclusive com o GraphQL, tá? A URL aqui é a entrada que a gente tem, tá? Então, a gente consegue inclusive utilizar com o GraphQL se eu quiser, eu posso passar uma query em GraphQL aqui, ou uma mutation em GraphQL, e usar aqui o fetch e tudo mais para fazer a operação de verdade. Ou ainda eu posso deixar, vamos supor que eu queira abstrair aqui um pouquinho, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar só a base da URL, vir aqui, ó, e aí eu construo a URL completa. Tá? Então posso fazer isso também. Tá? Então é legal ter essa possibilidade de ter uma função fetcher que a gente tem essa flexibilidade. Eu posso colocar autenticação, eu posso colocar outro formato, então posso fazer essa comunicação ser feita via GraphQL, ou ainda eu posso utilizar REST, igual eu fiz aqui. Tá? Então é muito legal que fica como um hook aí versátil para buscar dados, tá? E com revalidação e tudo mais. Se a gente olhar aqui na documentação deles, eles têm bastante informação sobre todas as formas que ele tem de mostrar os dados, e inclusive o SWR vem de Stale While Revalidate. Então, se a gente não tiver conexão, ele mostra uma informação desatualizada enquanto ele consegue buscar, enquanto ele busca uma informação nova para a gente. Então é muito legal isso.
e a gente consegue configurar algumas outras coisas, então, de quanto em quanto tempo ele vai buscar esses dados e tudo mais. Tá? Do jeito que ele está aqui por padrão, eu já acho muito legal, porque o simples fato de você trocar a aba, né, então ele já vai trocando para a gente os dados aqui também. Então ele revalida esses dados para a gente. Em um fluxo convencional de interface, isso já é bastante interessante, bastante útil, e a gente não precisaria nem configurar nada, tá bom? Bom, eu vou deixar esse projeto aqui na descrição, tá? Se você quiser usar ele como referência, então é muito bacana. Dá para fazer muita coisa aqui, né? Então a gente consegue fazer a troca de chaves, né? Então trocar refresh token para access token e assim por diante. Então dá para estender o fetcher de uma maneira bastante tranquila, porque ele é uma promise, né? Então posso fazer todas as operações que eu precisar fazer aqui dentro e a gente vai ganhar essa flexibilidade aí. Bom, pessoal, essa é a nossa mão na massa aqui hoje, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui o que você achou do UseSWR. Se você é aluno aqui no DevPlano, a gente já está utilizando isso nas aulas, tá? Então você vai perceber que a gente já está usando extensivamente o UseSWR nos projetos práticos aí de aula, tá? Então tá muito bacana. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever, já curte o vídeo aí também e a gente se vê num próximo. Valeu!